Amém, irmãos? Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Glória a Deus. Abra suas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 33. Glória a Deus. Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Amém? Amém? Glória a Deus. Dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Feche seus olhos. Senhor meu Deus, Tu és maravilhoso, grandioso, poderoso, exaltado, e não há outro igual ou semelhante ao Senhor. Tu és grandioso. O Senhor tem falado conosco no meio do louvor, tem tocado no nosso coração de uma forma tremenda. Continua falando conosco, Espírito Santo, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pode se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. O poder do Evangelho. Irmãos, o livro de Ezequiel, este Ezequiel que é contemporâneo de grandes homens de Deus como Jeremias, outro Daniel, entre outros homens de Deus que vieram da deportação de Jerusalém para a Babilônia. E, irmãos, eu acho tremendo como Deus trata de Ezequiel, como Deus fala com Ezequiel. Aqui nós entendemos que Deus está falando com o povo de Israel, que está cativo na Babilônia. Nós entendemos que é uma visão do céu para a terra. Eu amo o Velho Testamento porque o Velho Testamento ele sempre mostra uma visão do céu para a terra e às vezes da terra para o céu também. Quando Deus ele vai ver, entre outros feitos, como o de Jeremias, ali nos pequenos profetas, e um deles em especial Malaquias, que é muito citado aqui quando fala de dízimo e oferta. Malaquias 3:10, que é uma figurinha carimbada de toda a igreja. A maioria de todas as igrejas que vai falar de dízimo e oferta fala muito sobre Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção tal que dela vos advenha maior abastança. Eu acho interessante porque quando vai falar de Malaquias, vai falar da visão de Deus e do que Deus está pensando acerca do homem, do que Deus está vendo, e ali se torna um livro das lembranças. É Deus lembrando o povo daquilo que o povo tinha se esquecido, daquilo que o povo tinha deixado de fazer e de exercer na presença de Deus. Então sempre quando nós vamos ver, e uma das vezes aqui nós vamos ver esse relato de Deus falando para o povo, e Deus agindo de misericórdia para com o povo.
Então nós vamos falar que Ezequiel, ali está, Deus está tratando de uma forma com o povo de Israel, está falando para Ezequiel, dentro deste contexto, que Deus tinha posto ele como atalaia sobre o muro. E qual era a função do atalaia? O atalaia era aquele que ficava numa guarita ou ficava sobre o muro, e ele ficava de vigília. Quando ele via algum perigo vindo, ele anunciava, se era algo de paz ou algo de mal, ele anunciava de uma certa forma, tocando a trombeta, a buzina, a qual a Bíblia vai citar. E ali o povo é avisado do perigo ou daquilo que está vindo em direção a alguma cidade. E ali, quando Deus vai falar com o profeta Ezequiel, vai dizer para ele: eu te constituí por atalaia. No versículo 8 e no versículo 9. Se você quiser ler o contexto inteiro aqui, vai falar sobre este assunto. E Deus está falando que colocou Ezequiel como atalaia, e dizendo para ele a grande responsabilidade que ele tinha nas suas mãos e sobre a sua cabeça, a qual Deus vai dizer para ele: se eu falar com você, se eu falar, mandar você falar para o povo, avisar ao povo acerca do mal que lhe sobrevém, e você não avisando o povo, ou avisando o ímpio que pratica a iniquidade, a impiedade, a maldade, se eu falando que vai vir o mal e você não avisar para ele, e ele morrer, e a morte vir sobre ele, e ele morrer, o sangue dele eu requererei de ti. Mas se eu mandar você falar, e o ímpio ouvindo, mas não atender a sua palavra, a sua voz, e morrendo este ímpio no seu pecado, você está livre do sangue dele. Contudo irmãos, aquilo que nós fazemos perante Deus, e a responsabilidade que nós temos diante do nosso Deus. E qual é a responsabilidade que Deus tem nos direcionado, que Deus tem nos dado? A responsabilidade é de pregarmos a palavra. O atalaia, ele é um tipo de evangelista, um tipo de missionário, um pregador da palavra de Deus, a qual tem um direcionamento de Deus para pregar a palavra. Deus vai dizer no versículo 11 que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta dos seus maus caminhos e viva. E na questão aqui, seja salvo. Deus não tem prazer na morte de ninguém. Deus não tem prazer na morte do pecador. Deus talvez tenha prazer na nossa morte, né? Que somos cristãos, graças a Deus, salvos em Cristo, que andam em santidade. Porque na nossa morte, irmãos, cremos nós que vamos morar no céu de glória. Cremos nós que nós, quando falecermos, quando passarmos desta vida, nós vamos morar com Jesus no céu, aonde que lá não haverá choro nem tristeza. Nós viveremos com o Senhor eternamente. Mas Deus não tem prazer na morte do pecador, mas que este pecador se arrependa, que este pecador se converta. Eu amo essa palavra, porque eu chegando aqui na igreja, eu cumprimentando alguns irmãos, e um dos irmãos veio com uma notícia dizendo: olha, um homem matou a sua esposa e seu filho e depois tirou a sua vida.
Será que Deus tem prazer na morte desse camarada? Ou na ação a qual ele tem cometido diante dos olhos de Deus? Certamente que não. Certamente Deus não tem prazer na morte daquele que pratica a impiedade, a maldade. E nós, irmãos, que somos chamados a esta responsabilidade, tanto eu quanto você, que temos uma grande responsabilidade sobre as nossas cabeças, de pregarmos o Evangelho, a qual está escrito no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que vai dizer: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Todo aquele que crer e for batizado será salvo, e o que não crer será condenado. O Evangelho de Deus, o Evangelho de Cristo, ele é um poder grandioso. Ele tem um poder grandioso. O Evangelho de Cristo tem um poder extraordinariamente poderoso. A Bíblia, ela vai dizer, dentro deste Evangelho de Marcos, o grande poder que tem este Evangelho. O que eu acho interessante é que Jesus, ele, depois de morto e ressuscitado, ele vai passar este ensinamento aos seus discípulos, e logo depois que ele vai aplicar esta palavra sobre eles, a Bíblia vai dizer que Jesus sobe aos céus, e no versículo 20, a Bíblia vai dizer que esses que ouviram a palavra, esses discípulos que ouviram a palavra, saíram pregando o Evangelho de Cristo. Saíram pregando a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que aqueles sinais a qual Jesus havia dito que esses sinais seguiriam que crer, começou realmente a seguir aqueles homens de uma certa forma, que eles aconteciam e eram verdade. Aquele evangelho que foi pregado, ele convertia pessoas, almas, tiravam pessoas, aleluia, do cárcere, tirava as pessoas das drogas, tirava as pessoas da prostituição, tirava as pessoas do adultério, tirava as facas de mão de pessoas, as armas das mãos das pessoas, tirava o ídolo do coração das pessoas, porque a única pessoa que tem o poder de tirar o ídolo da mão ou do coração de alguém, chama-se Espírito Santo, que habita dentro do Evangelho. Uma vez, irmãos, eu, muito empolgado com o Evangelho de Cristo, muito empolgado, querendo fazer a vontade de Deus, fazer a obra de Deus, pregar para todo mundo. E um dia eu cheguei determinado em casa, eu vim de uma família católica, e o meu pai era um católico não praticante, mas era católico, vinha de uma tradição familiar. E dentro da minha casa tinha muitos ídolos, muitas imagens. E um dia eu cheguei determinado a tirar todas aquelas imagens de lá, Guilherme. Eu ia pegar todas aquelas imagens e jogar fora. E aquilo tudo era do meu pai, porque as minhas já tinham ido embora.
A primeira coisa que eu fiz quando me converti, irmãos, quando eu aceitei a Jesus, foi tirar todas essas coisas de dentro da minha vida. E eu achei que ia funcionar com todo mundo. E eu peguei, e eu estava determinado em arrancar tudo aquilo lá de lá, achando que aquilo, da mesma forma que funcionou comigo, também ia funcionar com meu pai. Quando eu cheguei no portão de casa, o Espírito Santo de Deus falou comigo: não faça isso. Você pode tirar das mãos dele, você pode tirar das paredes, mas você não vai tirar do coração. Pregue a palavra. Pregue o evangelho. Porque o único que tem poder de convencer alguém do pecado, assim como você foi convencido, é o Espírito Santo. O evangelho tem que ser pregado. O evangelho tem que ser anunciado. Eu acho isso interessante porque quando aqueles homens saem pregando a palavra de Deus, no livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 20, vai dizer que aqueles homens saíram fazendo a obra de Deus. E quando eles abriam as suas bocas e estendiam as suas mãos, já não era mais o agir deles, irmão Mateus. Era o agir de Deus. Já não era mais as palavras dele, mas era a unção de Deus agindo por eles. Já não era mais as mãos deles, agora era a mão de Deus operando através dele. Porque a Bíblia vai dizer que cooperava o Senhor com eles. A Bíblia vai dizer que quem cooperava com eles era quem? Era Deus. Era o Espírito Santo de Deus que cooperava com aqueles homens, que fazia a obra através da vida deles. Nós só vamos começar a ver pessoas salvas dentro desta cidade a partir do momento que eu e você tomarmos uma decisão e aceitarmos esta responsabilidade a qual Deus tem nos dado de pregar o evangelho. Paulo vai dizer em Atos 20, versículo 25, 26 e 27. Vamos ler lá. Do capítulo 20, do livro de Atos, diz assim: agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Portanto, no dia de hoje, vos protesto que estou limpo do sangue de todos, porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. A responsabilidade a qual Paulo tinha sobre si, a responsabilidade que ele tinha aceitado de Deus de ser um mensageiro, um pregador do evangelho. O evangelho que significa boas novas.
Paulo, ele aceita este chamado, esta responsabilidade de pregar a palavra de Deus. E ele sai depois de Atos 13, pregando o Evangelho. Nós vamos ver N pessoas se convertendo ao ouvir a pregação do Evangelho. De um homem direcionado pela palavra, que não tinha nenhuma preguiça, não tinha nenhuma parede, nenhuma muralha que pudesse o impedir, porque ele estava determinado, jovens de Deus, ele estava determinado a pregar a palavra, a fazer, a cumprir com o ID do Senhor, e ele cumpriu esta tarefa até no fim da sua vida. Nós vamos ver que pessoas se convertem, mas nós também vamos ver quanto aquele homem sofreu pelo Evangelho de Cristo, por causa do Evangelho. E às vezes, meu irmão, nós não queremos sofrer por ninguém, para ninguém. Nós olhamos para o Evangelho dos dias de hoje, nós não queremos nos sacrificar por nada. Nós não queremos perder tempo de ficar 2 ou 3 horas de joelhos, ou de levantar de manhã, pelas 6 horas da manhã, talvez até às 6 horas da tarde, em um dia comum, e falar assim: eu vou jejuar durante este tempo, por causa deste Evangelho, porque eu quero ver pessoas salvas. Nós não queremos gastar tempo por causa de pessoas. Às vezes nós queremos fazer tudo isso para ganhar coisas de Deus, e não para querer ver pessoas salvas na presença do Pai. Nós não queremos sofrer por causa do Evangelho, nós queremos ganhar por causa do Evangelho. Nós não queremos perder por causa do Evangelho, nós queremos as benesses do Evangelho. Mas nós não queremos tirar 2 ou 3 horas da nossa vida prostrado diante da palavra, buscando, aleluia, um entendimento para poder pregar para alguém. Nós não queremos fazer teologia para poder ganhar a alma de uma pessoa. Às vezes nós queremos fazer teologia para falar bonito, para trazer um hebraico, um aramaico, um grego, uma palavra perfeita, eloquente, dentro de um púlpito, para alguém chegar em nós e falar assim: nossa, como que você prega lindo e bonito, como que a tua pregação é perfeita. E eu quero dizer para você que Deus não está nem aí com isso, porque tudo que importa para o Senhor é se almas estão sendo salvas. A igreja de Atos era uma igreja que se doava. Nós pregamos sobre a igreja de Atos, amamos falar sobre o povo de Atos, mas nós não queremos nos sacrificar como aquele povo, que mesmo debaixo de ameaças, mesmo debaixo de circunstâncias difíceis, eles não se detiveram, eles não pararam, porque estava chovendo, porque estava frio, porque alguém falou que haveria morte se falasse do nome de Jesus. E às vezes nós estamos aqui na igreja porque o dia vai chover e nós não viemos na igreja. Porque está frio eu não vou na igreja. Porque tem um aniversário do meu parente, eu não vou na igreja. E tem a capacidade de ligar para o pastor e falar assim: eu vou no aniversário, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e troca o culto por lazer. E queremos falar da igreja de Atos dos Apóstolos.
e queremos que almas sejam salvas. Nós temos uma grande responsabilidade nas nossas vidas, irmãos. Se nós olharmos durante todo este ano aquilo que nós fizemos, será que nós trouxemos mais lucros ou prejuízos ao reino de Deus? E o lucro que eu falo, irmãos, não é uma igreja pintada, graças a Deus, nós pintamos a lateral e a fachada da igreja, estamos para terminar, né, pastor? Mas não é isso que é trazer lucro para o evangelho. Lucro para o evangelho, irmãos, é quando almas são salvas. A Bíblia vai dizer que aquela igreja, ela estava constantemente unidas em um propósito. Nós vamos falar de Paulo, de João, de Pedro que pregou dentro dessa igreja. Nós vamos falar de Tiago, que foi o primeiro mártir. Nós vamos falar de N homens de Deus que pregaram a palavra de Deus. Mas nós vamos entender que a igreja, ela crescia não por causa de Paulo, de Apolo, de Pedro, ou de João, ou de Tiago. A igreja crescia porque as pessoas diziam: olha, vai acontecer um culto tremendo lá. Jesus está salvando pessoas, Jesus está curando pessoas, Jesus está batizando pessoas, Jesus está transformando vidas. E as pessoas ficavam empolgadas em querer conhecer mais desse Deus. A comunidade, a igreja, o corpo de Cristo é quem fazia esse trabalho de anunciar o evangelho. Era o pai falando para o filho falando para o pai, para a esposa, falando para os amigos, falando para o vizinho, falando para todo mundo. E às vezes nós ficamos com vergonha de falar para o nosso amigo de trabalho que nós somos crente. Ficamos com vergonha de falar para o amigo do futebol que nós somos crente. Tem uma responsabilidade de Deus sobre a nossa cabeça, meu querido. Quando Deus vai falar para Ezequiel: a alma dele eu requererei de ti. Sabe aquele teu amigo de trabalho? Sabe aquele teu vizinho chato? Sabe aquele teu parente? Se ele morrer no pecado, Jesus te plantou do lado dele para você falar do amor de Cristo para ele. Jesus te chamou primeiro para você falar do amor de Deus para eles. E se eles morrerem no pecado, a Bíblia vai dizer que a alma dele, o sangue dele está sobre a nossa vida. A responsabilidade que Deus tem nos colocado nas mãos. Nós queremos colocar culpa em A ou B. Por causa da nossa negligência. Nós queremos colocar a culpa nas pessoas, porque nós não falamos do amor de Deus. Ou queremos colocar a culpa na nossa pequenez. Como Jeremias um dia disse: eu não posso falar porque eu não passo de uma criança. Mas Deus disse para Jeremias: não temas, porque eu vou falar através de você. Não digas não sou uma criança, eu sou uma criança. Fica tranquilo, porque eu sou contigo, e eu vou falar através da tua vida. Simplesmente abra a sua boca, se disponibilize. Eu não posso falar. Eu não posso falar ou eu não quero falar.
Paulo disse no livro de Romanos, no capítulo 1, versículo 16, dizendo assim: porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu não posso me envergonhar enquanto eu vejo uma situação dessa, irmão Ronaldo. Eu não posso me envergonhar do evangelho ou parar de falar do evangelho enquanto eu vejo uma mãe que, para provocar alguns familiares, entra dentro de um quarto e mata o filho a facada. Eu não posso me envergonhar diante de uma situação dessa. Sabendo eu que o poder do evangelho, a qual Paulo disse aqui, o poder da palavra de Deus, esse evangelho tem o poder de transformar esta vida. Faltam pregadores da palavra. Jesus disse: a seara realmente é grande, mas são poucos os ceifeiros. Pedi para o dono da seara, e ele enviará mais ceifeiros. Está faltando ceifeiros para esta seara, irmão. Muitos culpam esta geração, dizendo: esta geração é fria. Se é fria, irmãos, vamos aquecê-la. Esta geração tem perdido amor pelo evangelho. Tem perdido amor pelo evangelho porque nós somos culpados. Amados irmãos, Jesus está nos convocando a pregar o evangelho. A pregar a palavra de Deus. Olha para essas cadeiras. Olhe em seu redor. Eu estou temeroso de dizer essa palavra, mas eu vou dizer. Vamos nos sentir culpados. Vamos nos sentir culpados. Porque quando o Senhor vai dizer no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47, se eu não me engano, que o Senhor acrescentaria à igreja aqueles que haviam de ser salvos. Mas olha o que aquela igreja estavam fazendo, irmão. Aquela igreja estava de joelhos dobrados. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum e a Bíblia diz que eles estavam orando. Vamos ler lá, Atos. Capítulo 2. Versículo 42, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseveravam unânimes, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração. E olha só 47, louvando a Deus
e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha só que coisa maravilhosa, aleluia, o que acontecia naquele lugar. Aquele povo perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Olha só, e nas orações, eles tinham tudo em comum. O prazer deles, a vida deles, era estar todos os dias ali, buscando no mesmo intuito, tendo o mesmo interesse, tendo a mesma vontade, aleluia. Enquanto um fazia obra, o outro estava de joelho dobrado. Enquanto a igreja reunia, eles estavam buscando, tendo o mesmo sentido, o mesmo sentimento, aleluia, aleluia. E Deus ia acrescentando àquela igreja, irmãos, aqueles que haviam de ser salvos. Ontem, irmãos, sinceridade, dentro desse ano, se eu não me engano, foi o primeiro culto que eu não vim de oração, com muita dor no meu joelho, mas muita dor. Eu não falto de culto, irmão, mesmo travado da coluna, eu venho no culto. Eu saí com meus filhos. Quando eu voltei, estava com muita dor no joelho, era mais ou menos a hora de vir para o culto. Eu não consegui vir ao culto. Meu filho olhou para mim e falou assim: pai, o senhor não vai no culto de oração? Ou seja, ele achou muito estranho aquilo, porque eu nunca falto de culto de oração. E não é porque eu tenho um compromisso com o pastor Roberto, não, é porque eu tenho um compromisso com Deus. Porque eu tenho um compromisso com Deus. Eu não falto de um culto de quinta, domingo, de quarta, de terça, porque eu tenho um compromisso com alguém, tenho um compromisso com Deus. É estender as minhas mãos e clamar pelo meu povo, de clamar pela igreja. Se eu não me sentir culpado por aquilo que está acontecendo nessa geração, irmãos, se eu não puxar a responsabilidade para mim e falar: Senhor, como fez Neemias. Neemias, ele olha a situação caótica, a decadência de Jerusalém, as portas fendidas a fogo, o muro quebrado. Quando ele ouve essas más notícias, ele se lança em choro. Se eu não chorar pelo meu povo, se eu não me derramar, como que eu quero que Deus acrescenta à igreja aqueles que haviam de ser salvos? Aleluia. Eu não sei se você está entendendo esta mensagem, mas se sinta responsável. Todos nós temos os nossos problemas pessoais, problemas que para uns é às vezes intransponível, mas o nosso coração tem que estar na obra. O nosso coração tem que estar na vontade de Deus. O nosso coração tem que estar em Deus, em primeiro lugar, e deixar Ele trabalhar nas circunstâncias da minha vida. Deixa Ele trabalhar nas circunstâncias da sua vida. Mas levanta a sua cabeça e vai fazer a obra que Deus tem te chamado. Vai exercer a responsabilidade que Deus tem colocado nas tuas mãos. Porque tem alma se perdendo, precisando ouvir uma palavra sua. Tem alguém precisando ouvir uma palavra nossa. E talvez esta pessoa esteja a ponto de colocar uma corda no pescoço, porque não aguenta mais a pressão do tempo. É difícil você olhar para o tempo e falar assim: meu Deus, o que será desse futuro do futuro? Irmãos, às vezes eu tenho que fechar os olhos, pastor. Eu tenho que fechar os olhos para o tempo, Tiago, e olhar para o presente momento que eu estou vivendo, e olhar para o Senhor e falar: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia.
Porque problemas vão ser problemas diariamente. Mas tem pessoas que estão passando um problema um pouquinho pior que o seu. E que precisam ouvir uma palavra sua. Aleluia. Há uma responsabilidade. Há uma responsabilidade. Aleluia. Se tem um plano que nós devemos fazer em 2026, é o plano eis-me aqui. É eu pessoal com Deus. É a minha vida pessoal com Deus. Deus, Ele procura um homem, Ele procura uma mulher para usar por esta terra. Deus, Ele sempre procura um intercessor. Deus, Ele sempre procura alguém disponível, aleluia, que esteja no templo como Isaías, que esteja perante, aleluia, os homens de oração como Paulo, para que o Senhor use por esta terra. E que Deus em 2026 te ache. Que Deus em 2026 ache o teu coração com essa disposição, com essa disponibilidade na obra. Talvez a palavra hoje seria um pouquinho diferente. Mas eu não posso deixar de falar aquilo que o Senhor está incomodando dentro do meu coração. Fique de pé em nome de Jesus. Talvez, irmãos, você se considere indigno de qualquer coisa. Quando Isaías, ele vê os céus abertos, e o Senhor na sua glória, ele diz: eu vi o Senhor no seu alto e sublime trono, meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Vi os anjos voando com as suas asas, dizendo: santo, santo, santo. E ele começa a reconhecer o pecado dele. E ele disse: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. E ele vai dizer: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então o Senhor, um anjo, um arcanjo, ele voa até no altar do Senhor, com uma tenaz, e tira uma brasa viva. E com aquela brasa ele toca nos lábios de Isaías e diz: a sua iniquidade é retirada, o seu pecado é perdoado. Depois ele ouve a voz que diz: eis-me, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Talvez você chegou aqui esperando receber uma palavra de autoajuda. Talvez você chegou aqui esperando receber uma palavra de cura, de libertação. Mas eu quero dizer para você nesta noite que o Senhor está te chamando a viver algo sobrenatural neste momento para 2026. Comece a ser trabalhado por Deus. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração, porque tem uma obra grandiosa para ser feita, e o Senhor está te convocando para ela. Ele está te chamando para esta obra. Vamos orar. Senhor meu Deus, louvado e exaltado seja o teu santo e poderoso nome, Pai.
Tu és Deus, Senhor amado, que nos colocou e nos deu uma responsabilidade. Não temos como nós fugirmos dela, porque este chamado não é uma escolha, tem que ser exercido. Aleluia. E o Senhor está nos chamando a esta responsabilidade. Senhor, tem pessoas aqui que estão com o coração dizendo: eu estou aqui, Pai, me usa por esta terra, me usa dentro da minha casa, me usa entre meus familiares, me usa, Senhor querido, lá no meu trabalho, me usa entre os meus amigos na rua, me usa, Senhor querido, entre meus irmãos. E eu digo para você nesta noite: o Senhor vai te usar, o Senhor vai te tomar pelas mãos, o Senhor vai te levar por águas profundas, para que você veja a glória de Deus. E Ele vai te usar por esta terra. Ele vai usar os teus lábios de uma maneira que você nunca foi usado, de uma forma que você nunca foi usado antes. Só dá espaço para o Espírito Santo de Deus te usar nesta terra. Dá espaço para o Espírito Santo de Deus te usar por esta terra. Continue dizendo: eu estou aqui. Levanta de manhã e fala: eu estou aqui, Pai, usa-me a mim. Eu vou sair para o meu trabalho, eis-me aqui. Senhor querido, usa esta geração, nos usa por esta terra, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.